Há uma paz muito grande aqui neste ambiente, irmãos. Deus está aqui. E Deus tem algo ainda mais, além de tudo quanto Ele já fez, nesta noite em nosso meio. Deus ainda tem algo mais. Eu quero convidar os irmãos para que possamos abrir as nossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 11. Capítulo 11. Romanos, capítulo 11, versículo 33. Glória a Deus. Ó Senhor, os nossos corações, as nossas mentes estão abertas. Queremos, Senhor, receber a Tua palavra e recebê-la, Senhor, de uma maneira que ela fique gravada em nossos corações, de uma maneira que ela fique escrita em nossas testas e venha, Senhor, nortear os nossos pensamentos, as nossas decisões, o nosso raciocínio, as nossas avaliações. Envia-nos, Senhor, a Tua palavra e dá-nos capacidade de transmissão, de recepção, de entendimento da Tua palavra. Realiza, Senhor, a reestruturação dos nossos pensamentos, das nossas mentes, para que possamos, Senhor, evoluir até que tenhamos a mente de Cristo, os pensamentos de Cristo, até que tenhamos, Senhor, esta perfeita sintonia e comunhão direta com o Teu Espírito em todos os momentos da vida. Em nome de Jesus é que nós nos colocamos em posição de receber a Tua palavra. Amém. Romanos capítulo 11, versículo 33. É uma palavra muito expressiva, um hino de adoração ao Senhor que diz: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Irmãos, esta é a quarta mensagem da série Conhecer é Crescer, que nós iniciamos há alguns dias. E esta mensagem tem como título As riquezas da sabedoria e do conhecimento de Deus. As riquezas da sabedoria e do conhecimento de Deus. Deus tem bênçãos, irmãos, preparadas para as nossas vidas. Bênçãos que foram concebidas individualmente para cada um de nós. Como já foi dito nesta noite, e já foi lido pela irmã Leonilda, essas bênçãos ultrapassam as nossas expectativas, ultrapassam os nossos sonhos, os nossos desejos, os nossos objetivos, as nossas orações, a expectativa das nossas famílias. E Deus, Ele quer revelar essas bênçãos, para que nós não somente as conheçamos, mas para que nós venhamos realizá-las, materializá-las,
trazê-las realmente à existência. Porém, Deus só vai poder revelar essas grandessíssimas bênçãos. Grandessíssimas porque elas estão no âmbito das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Grandessíssimas porque elas são exageradamente grandes. Elas não podem ser medidas. Elas ultrapassam quaisquer parâmetros que alguém possa colocar a respeito das bênçãos que Deus tem preparadas para aqueles que o amam. Eu fiquei pensando nessa palavra, grandessíssimas, porque podia ser grandíssimas, já seria superlativo de grande. Porém, grandessíssimas, as bênçãos de Deus ultrapassam qualquer medida, ultrapassam qualquer expectativa, quaisquer parâmetros. Porém, Deus só vai revelar essas bênçãos quando nós tivermos maturidade, estatura e conhecimentos suficientes para administrar essas grandíssimas bênçãos que Deus preparou para aqueles que o amam. Em Hebreus capítulo 5 e versículo 13, diz que existem coisas que a justiça de Deus exige pré-requisitos para que se possa ter aquele tipo de experiência. O texto de Hebreus capítulo 5, versículo 13, diz: ora, quando uma pessoa ainda se alimenta só de leite, é como um bebê, e ainda não está capaz de ter experiência de coisas que a justiça de Deus exige. Se há algo que a justiça de Deus exige, é que o crente cresça na graça e no conhecimento de Cristo, para que ele possa ter acesso aos tesouros das riquezas, da ciência e do conhecimento de Deus. Todas as riquezas da ciência e do conhecimento de Deus, que Paulo chama de profundidade de riquezas, tanto da sabedoria como da ciência e do conhecimento de Deus. Tudo isso está aberto, está acessível e está franqueado para todos. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 1, versículo 3, ele diz: bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. O tempo do verbo abençoar está naquilo que é chamado de pretérito perfeito, indicando que Deus já nos abençoou. Não é que Deus vai nos abençoar, é que Deus já nos abençoou. É algo que ocorreu, é algo que foi concluído em um determinado momento do passado, que poderia ser chamado de um passado perfeito, quando Deus nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E quando foi que Deus nos abençoou? O versículo seguinte, em Efésios capítulo 1, versículo 4, complementa dizendo que muito antes
que Deus lançasse os fundamentos da terra, Ele já pensou em nós e Ele já nos escolheu como objetos do seu amor. E nessa ocasião, Ele nos abençoou e Ele depositou em nosso patrimônio essas grandessíssimas bênçãos com que nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ele depositou essas grandessíssimas bênçãos em nosso patrimônio. Eu estava pensando, irmãos, a sensação que eu tenho todas as vezes que eu oro e digo, Senhor, me abençoe em tal área, é que Deus diz, filho, eu já te abençoei com isso e com muito mais lá no passado. Antes da fundação do mundo, antes que você fosse gerado, antes que você viesse à luz, que você nascesse, eu já te abençoei com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Isso é muito maravilhoso, né, irmãos? Dá até vontade de cantar aquele hino 69 da nossa harpa cristã que diz, ó, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Ele é maravilhoso. Ele já nos abençoou antes que nós fôssemos gerados. Antes que o seu pai casasse com a sua mãe, o Senhor já abençoou você. Glória a Deus. E o plano de Deus é levar você para esses lugares de bênçãos altos e elevados, onde estão concentradas as riquezas da sabedoria e do conhecimento de Deus. Nós precisamos encontrar uma maneira para sair da barreira, quebrar a barreira do natural e adentrar ao sobrenatural, adentrar a esses lugares altos e elevados, onde estão concentradas todas as riquezas da sabedoria e da ciência e do conhecimento de Deus. Evidentemente, existem aspectos dessas bênçãos que são insondáveis, ou seja, são aspectos da sabedoria, do conhecimento e da ciência de Deus, que nós somos incapazes de compreendê-los. São aspectos completamente ocultos para a mente humana. Porém, existem aspectos da sabedoria de Deus, do conhecimento de Deus, que Ele quer revelar plenamente para os seus servos e as suas servas. Deuteronômio capítulo 29, versículo 29, diz que existem coisas encobertas, e as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem a nós. Esse nós aqui não é um nós plenário para todos os homens da face da terra. Esse nós está falando da família de Deus. Coisas que pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei, da palavra do Senhor. Existem coisas que estão no âmbito da ciência, da sabedoria, do conhecimento de Deus, que são coisas inéditas,
que ainda não foram descobertas pelos grandes laboratórios das maiores universidades, pelos grandes estudiosos, pelos grandes filósofos, pelos grandes teólogos. São coisas que estão no âmbito dos segredos de Deus. Agora, mesmo essas coisas encobertas, a Bíblia diz que no momento certo, no tempo certo, Deus revela essas coisas aos seus servos, os profetas. São segredos de Deus, mas são segredos que estão escondidos para serem revelados no momento do Senhor. Amós capítulo 3, versículo 7, diz: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Você precisa entrar nesse âmbito de conhecer segredos da sabedoria de Deus, segredos da ciência e do conhecimento, porque a sabedoria, a ciência e o conhecimento de Deus abarca todas as coisas no céu e na terra. Abarca o conhecimento espiritual, abarca o conhecimento intelectual, abarca todas as áreas. Aleluia. E o Espírito Santo, nesta noite, está nos dizendo que nós já fomos abençoados lá atrás, com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Você já é uma pessoa muito abençoada por Deus. Aleluia. No seu patrimônio já estão contabilizadas bênçãos espirituais, bênçãos que englobam todas as áreas da sua vida, que englobam você, mas que englobam também os seus filhos, o seu presente, mas também o seu futuro. E todas essas bênçãos já foram destinadas para você, já lhe foram endereçadas, já estão na sua caixa postal. Glória a Deus. Já estão à sua disposição. Mesmo aquelas bênçãos que ainda permanecem nos segredos de Deus. Porque essas bênçãos que permanecem no âmbito dos segredos de Deus serão reveladas. É como se cada crente, irmãos, tivesse uma caixa postal, cada um tem o seu depósito, onde estão essas bênçãos que nós lemos, que o Senhor já nos abençoou, que Deus nos abençoou, antes que Ele lançasse os fundamentos da terra. Nós estamos falando que Deus nos abençoou antes de Gênesis capítulo 1 e versículo 1. Glória a Deus. Esse é o nosso Deus. Aleluia. Cada crente então tem a sua caixa postal, tem o seu depósito, onde estão depositadas essas bênçãos espirituais, não porque nós temos merecimento, mas porque nós pertencemos a Cristo Jesus. E você pode ficar tranquilo, que ninguém poderá destruir, que ninguém poderá nublar, que ninguém poderá perturbar, que ninguém poderá colocar obstáculos, porque essas bênçãos estão escondidas. Elas não podem ser acessadas por demônios.
Elas não podem ser acessadas por inimigos. E a Bíblia diz que o Senhor é poderoso, palavras de Paulo, para guardar o meu depósito até o dia final. Agora, meus amados irmãos, de acordo com o texto de Paulo aos Efésios, esse depósito, vamos falar essa caixa postal, com os tesouros da sabedoria, da ciência e do conhecimento de Deus, que dizem sobre bênçãos a seu respeito. Esse depósito, ele está localizado em um território chamado regiões celestiais em Cristo Jesus. É por isso que o inimigo não pode ir até lá para destruir as bênçãos com as quais Deus abençoou você, abençoou a sua família. É um lugar inacessível. Glória a Deus! Porém, irmãos, existem duas constatações tristes e lamentáveis a respeito dessas bênçãos. A primeira é que nem todos os salvos vão em busca dessas bênçãos, que na realidade são deles, dos salvos, ou são suas. Elas estão etiquetadas lá com o seu nome. Mas nem todos os salvos vão em busca dessas bênçãos. E a segunda constatação, também triste, é que muitos salvos vão em busca dessas bênçãos, porém o fazem de maneira equivocada. O Espírito Santo está nos dando esta mensagem nesta noite, para que você comece a fazer coisas que você nunca fez. Para que você comece a cantar como você nunca cantou. Para que você comece a pregar como você nunca pregou. Para que você comece a escrever sobre biologia, sobre química, sobre física, sobre engenharia, sobre matemática, sobre direito, sobre medicina, sobre teologia, como você nunca fez e como ninguém nunca fez. Estamos falando de um arsenal de tesouros, de riquezas, da sabedoria, do conhecimento e das ciências que estão concentrados em lugares celestiais. Glória a Deus. Eu gostaria, irmãos, que nenhum de nós aqui desta igreja erre por não ter o conhecimento das Escrituras e do poder de Deus, e que em razão da falta do conhecimento das Escrituras e do poder de Deus, não busque essas bênçãos, ou busque essas bênçãos de maneira equivocada, principalmente levado por qualquer vento de pregações e de doutrinas equivocadas a esse respeito. Porque em Mateus capítulo 22, versículo 29, Jesus disse que o desconhecimento das Escrituras e do poder de Deus torna a pessoa vulnerável ao erro. É por isso que conhecer é crescer. Se há uma necessidade para o crente, essa necessidade é concentrar-se para crescer no conhecimento e crescer na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu tenho que dizer aos irmãos que cada vez que eu vejo alguém querendo furar a fila para chegar ao topo, do tipo
fazer uma campanha de 7 dias, ou estar envolvido com uma pregação, um discurso, em que existe a promessa de receber uma oração, e com essa oração, todos os seus problemas estarem solucionados, eu confesso aos irmãos que eu fico com a dor no coração. Estou falando dor física mesmo. Dor física. E eu me sinto, irmãos pastores, culpado diante de Deus e diante da igreja. E eu me pergunto, será que isso está acontecendo porque nós, os pastores, como mestres, não equipamos os salvos desta igreja com o conhecimento da palavra de Deus? Então isso está acontecendo por falta de conhecimento da palavra de Deus? Será que nós não estamos servindo o alimento nutritivo, tanto quantitativamente, como também qualitativamente, para proporcionar crescimento espiritual? Eu acredito que, assim como eu, os pastores que pregam aqui também perdem o sono, porque a nossa obrigação como pastores, como professores de escola dominical, de jovens, de crianças, de adolescentes, a nossa obrigação é alimentar o rebanho de Deus. Há uma expressão de Paulo em Romanos capítulo 9, versículo 1, em que Paulo ele diz que tinha uma grande tristeza, uma tristeza muito grande, e tinha uma dor no coração ao ver Israel na periferia da graça de Deus. Eles não haviam entendido que eles eram os herdeiros legítimos. Eles não haviam entendido, está no versículo 4, a respeito da adoção de filhos, da glória, das alianças, da promulgação da lei, do culto e das promessas. E Paulo diz, em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque os israelitas não entendiam que eles eram os filhos. A eles pertencia a glória, as alianças, a lei, o culto e as promessas. E assim, meus amados irmãos, como os israelitas não entenderam que eles eram os donos de toda aquela herança, desse complexo de bênçãos, adoção de filhos, a glória, as alianças, a lei, o culto, as promessas. Eles não entenderam que eram os detentores de toda essa herança. Existem muitos no meio do Israel de Deus hoje, no meio do povo de Deus, que não se comportam como os herdeiros de todas aquelas bênçãos com as quais foram abençoados antes da fundação dos séculos. E por que muitos não vão em busca dessas bênçãos? Até querem ir, mas não conseguem. E por que não conseguem? Não conseguem porque essas bênçãos estão localizadas em regiões celestiais. E para acessar essas regiões celestiais, é preciso subir simbologicamente pela escada
de Jacó. A Bíblia fala de um sonho singular de Jacó em Gênesis capítulo 28, versículo 12, onde diz que Jacó sonhou, e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Para ir até as regiões celestiais, onde estão depositadas todas as suas bênçãos, é preciso subir pelo que é chamado de um alto e sublime caminho. E só se acessa essa região utilizando a escada de Jacó. E é preciso subir degrau por degrau. É preciso subir de glória em glória para atingir o topo. Não há como pular etapas. Não há como saltar vários degraus de uma só vez. É passo a passo. E no versículo 13 de Gênesis capítulo 28, há um complemento dizendo que quando você chega no topo dessa escada, Jacó disse, e eis que o Senhor estava em cima dela. Quando nós subimos a escada de Jacó e chegamos no topo, é o próprio Senhor quem vai nos recepcionar. Agora tem uma coisa. Nós acreditamos que ninguém vai deixar uma criança subir em uma escada. Quanto mais em se tratando de uma escada tão alta como essa, que tem o seu primeiro degrau na terra, mas o seu topo está nos céus, onde está o trono de Deus. E para subir em uma escada, é preciso maturidade, estatura e conhecimento. E é preciso estar saudável. Todos aqueles que estão fracos e doentes, que Paulo fala em Coríntios, não vão poder subir nessa escada. Algum irmão aqui é bombeiro? Ou tem conhecimento? Ninguém? Ah, irmão. Os bombeiros advertem que pessoas que sofrem de labirintite, ou de vertigens, ou de tonturas, não podem subir escadas. Pessoas que ao olhar para cima ou para baixo, desenvolve algum tipo de medo, de fobia, não podem subir escadas. O medo de altura é chamado acrofobia. Os irmãos que vão fazer concurso, vestibular, vão anotando essas palavras mais difíceis, porque pode cair no seu concurso. Você deve ter um caderno, ir anotando essas palavras. Porque nós estamos aqui para sermos abençoados por Deus. E Deus pode trazer uma revelação aqui, que é algo que vai cair na sua prova. E você deve ficar ligado e anotar tudo. Amém? Amém. Glória a Deus! Amém. Nós estamos em um lugar de acontecimentos sobrenaturais. Também não podem subir escadas pessoas que não estejam em boas condições físicas e mentais, e também gestantes e crianças. Irmãos, quando nós aceitamos a Cristo, nós recebemos o poder de sermos feitos filhos de Deus e nascemos de novo. Paulo diz em Romanos que nós recebemos então, ao ter recebido o status de filhos,
Romanos capítulo 8, versículo 17. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Aleluia. Participar da glória de Deus é um direito do crente. Participar da glória de Deus é uma prerrogativa do crente. Aleluia! Então nós somos nascidos de novo. Recebemos a adoção de filhos. Fomos introduzidos na família de Deus. Mas quando nós nascemos de novo, nós somos aquilo que pode ser chamado de bebês em Cristo. Nós já temos lido várias vezes 2 textos nesta série de mensagens. O texto de 1 Coríntios, capítulo 3, e também o texto de Hebreus, capítulo 5, versículo 12 em diante, que fala a respeito de irmãos da igreja primitiva, que eram nascidos de novo, que eram filhos e herdeiros de Deus. Porém, aqueles irmãos não tiveram o crescimento esperado e por isso, apesar do passar do tempo, eles não saíram daquilo que pode ser chamado de pediatria espiritual. Eles ainda precisavam de cuidados próprios para bebês. Eles ainda precisavam de alimentação própria para bebês. E tanto Paulo como o autor aos Hebreus escrevem no mesmo sentido. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1. Meus irmãos, quando estive convosco, eu não pude falar-vos como se fossem cristãos amadurecidos. Tive que falar-vos como se fossem ainda criancinhas na vida cristã. Tive necessidade de vos alimentar com leite em vez de alimento sólido, porque não teriam podido digerir o alimento sólido, nem o podem ainda. O autor também aos Hebreus, no capítulo 5, versículo 12, escreve: porque ao tempo que são cristãos, deviam até poder já ensinar outros, ou seja, deviam ser mestres, mas ao contrário, precisam de que eu vos ensine as primeiras coisas da revelação de Deus, os primeiros rudimentos das palavras de Deus. Vocês fizeram-se como criancinhas que só podem beber leite e não alimento sólido. Ora, quando uma pessoa ainda se alimenta só de leite, é como um bebê e ainda não está capaz de ter experiência de coisas que a justiça de Deus exige. Mas o alimento sólido é para os que adquiriram maturidade e que, em resultado do exercício das suas faculdades, dos seus sentidos, são capazes de distinguir o bem e o mal. Então, apesar do tempo ter passado, desde que aqueles irmãos aceitaram a fé, eles não haviam crescido o suficiente na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eles não cresceram o quanto era normal e era esperado, de maneira que eles literalmente permaneceram tanto com a estatura de crianças, como também com o desenvolvimento de crianças em Cristo. Os irmãos se lembram de domingo passado que nós falamos a respeito da medição do cérebro do bebê para verificar não apenas o seu crescimento em centímetros e em gramas, mas para verificar o desenvolvimento das suas funções neuromotoras, o desenvolvimento do seu cérebro.
Então, esses irmãos da igreja primitiva, o tempo passou, porém, eles não cresceram. E tomando esse exemplo, irmãos, nós podemos entender que existe esse perigo. O perigo de alguém ter nascido de novo. O perigo de alguém ser filho de Deus, herdeiro de Deus, mas viver toda a sua existência e morrer sem ter acesso àquelas bênçãos espirituais que o Pai já depositou na sua caixa postal, no seu depósito. Porque a realidade da palavra de Deus é que a justiça de Deus faz uma exigência. E qual é essa exigência da justiça de Deus? A exigência da justiça de Deus é que enquanto nós não atingirmos a estatura espiritual suficiente para subir uma escada, sem os riscos de um acidente grave, de um acidente fatal, nós não vamos poder começar a subir a escada de Jacó, por meio da qual nós acessaremos a nossa caixa postal, o nosso depósito, que está localizado em regiões celestiais em Cristo Jesus. A escritura de Gálatas, capítulo 4, versículo 1 em diante, nos ajuda a entender plenamente essa questão da limitação do filho que ainda é criança. Os irmãos vejam o que a Bíblia diz em Gálatas capítulo 4, versículo 1 e 2. Digo-vos que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. É filho, é herdeiro, é senhor de tudo, tudo já está no seu depósito, tudo já está na sua conta, tudo já está na sua caixa postal. Porém, como ele ainda não tem a maturidade, a estatura e o conhecimento suficientes, esse filho menor, esse filho que ainda não cresceu, ele não pode acessar todo aquele complexo de bênçãos com as quais Deus nos abençoou antes da fundação dos séculos. Ainda que essas bênçãos estejam no seu depósito, ainda que legalmente ele seja o dono da herança, porém, ele estará submisso a tutores e administradores até o momento da emancipação. Enquanto não houver crescimento e desenvolvimento, porque a emancipação só virá com o crescimento e o desenvolvimento. Esse menor, esse filho que ainda não cresceu, mesmo sendo o dono de tudo, ainda que seja senhor de tudo, ele terá o mesmo tratamento que um servo. Ele terá o mesmo tratamento que um escravo. Não que esse menino em Cristo, não que esse crente menor de idade não seja abençoado. Ele é abençoado, mas é abençoado com limitações. Porque Deus poderia abençoá-lo com o máximo que Deus quer e pode abençoá-lo. Porém, as suas próprias limitações, as limitações que existem em razão dele ou dela não ter tido o crescimento e o desenvolvimento normal e regular, ele não pode governar e administrar
a sua própria herança. Crescimento é o aumento que pode ser medido em centímetros e em gramas. E desenvolvimento é a capacidade de cada vez a pessoa ir fazendo coisas mais complexas. Cada vez ela ir adentrando a assuntos mais complexos do conhecimento de Deus, da sabedoria de Deus e dos mistérios que Deus quer revelar para o seu povo. Aleluia. Este é o primeiro momento desta mensagem e nós vamos fechar este momento com o texto de Efésios capítulo 4, versículo 14 ao versículo 16, que na tradução da Bíblia a mensagem diz assim: chega de ser criança. Não dá para tolerar gente ingênua, bebezinhos que são alvos fáceis dos impostores. Deus quer que cresçamos, conheçamos toda a verdade e a proclamemos em amor, a semelhança de Cristo em tudo. Estamos seguindo Cristo, que é a base de tudo que fazemos. Ele nos mantém juntos. Sua respiração e seu sangue fluem através de nós, nutrindo-nos para que possamos crescer com saúde em Deus, fortalecidos em amor. Com esse entendimento, irmãos, que sirva para nós como pregos bem fixados, é que nós vamos avançar um pouco. O primeiro ponto que deve chamar a nossa atenção é que aqueles irmãos, tanto da cidade de Corinto, como também os hebreus, eles não eram crentes recém-convertidos. Pelo tempo de conversão, e algum deles já haviam nascido em berço cristão, eles já deviam ter aprendido muito bem quais eram as doutrinas básicas do Evangelho. E o autor aos Hebreus diz que pelo tempo, todos eles já deviam ser mestres. E o autor aos Hebreus, antes de escrever essa epístola, ele fez uma sondagem, ele fez um estudo, e ele chegou a uma conclusão. Ele diz que ele gostaria de adentrar a assuntos mais complexos. Porém, ele constatou que aqueles irmãos, eles não estavam preparados para raciocinarem a respeito de temas espirituais mais complexos. Porque ainda faltava para eles o conhecimento, o domínio dos princípios básicos, elementares, primeiros da fé cristã. Então eles não estavam prontos para pensarem a respeito de assuntos de difícil interpretação, porque eles ainda não tinham as suas mentes exercitadas pela prática. As suas mentes estavam preguiçosas. E eles não podiam enfrentar assuntos com maior profundidade espiritual. Pode ser? Pode ser que Paulo pretendia expor revelações mais aprofundadas sobre o seu encontro com Cristo na estrada de Damasco, além daquelas que estão reveladas no livro de Atos dos Apóstolos. Pode ser que Paulo quisesse compartilhar algo mais a respeito da visão celestial
de 2 Coríntios, capítulo 12, onde ele fala de alguém que foi arrebatado até o terceiro céu, onde ele fala de alguém que foi até o paraíso. Ali ele ouviu palavras inefáveis, palavras humanamente indizíveis. E Paulo começa esse capítulo 12 dizendo, versículo 1, em verdade que não me convém gloriar-me, mas passarei as visões e as revelações do Senhor. Porém, Paulo dá apenas um exemplo. Se ele fala que ele passaria as visões no plural e as revelações do Senhor, nós podemos compreender que o desejo de Paulo não era apenas trazer essa revelação de um homem que foi até o terceiro céu, mas além dessa, era trazer outras visões e outras revelações. Mas lamentavelmente, aqueles crentes não estavam em condições de receber essas visões e essas revelações. Porque Paulo dá apenas o exemplo desse homem, que há 14 anos havia experimentado esse arrebatamento. Aleluia. O desejo de Deus, irmãos, é que nós adentremos assuntos espirituais mais profundos. Há coisas que estão escondidas, não escondidas do povo de Deus, mas escondidas para o povo de Deus. Coisas que não foram ainda reveladas, mas que o Espírito Santo quer revelar àqueles que amam ao Senhor. Porém, meus amados irmãos, a realidade é que aqueles irmãos ainda não estavam prontos para receberem esse tipo de conhecimento de Deus. Apesar do tempo em que eles estavam seguindo a Cristo, eles não estavam aptos para receber essas revelações e essas visões. O autor diz que pelo tempo eles já deviam ser mestres, porém, apesar do tempo passado, eles ainda não dominavam sequer os temas elementares da fé cristã. E apesar do tempo, então, era necessário que ainda se lhes ensinasse de novo os princípios elementares da fé cristã. Era necessário que novamente lhes transmitissem as primeiras doutrinas da fé cristã. E essas primeiras doutrinas, irmãos, eram pré-requisitos, como são, para que nós possamos adentrar e receber visões e revelações mais profundas. Glória a Deus. Eu tenho convicção que Deus está nos preparando, a muitos de nós que estamos aqui, para receber grandes visões e grandes revelações de Deus. Nós sairemos da periferia. Nós sairemos da areia da praia do mar. Aleluia! Somente aqueles que vão para o alto mar é que tomam conhecimento dos grandes mistérios de Deus. Você precisa sair da periferia. Você precisa sair daquela mesmice e adentrar, estar preparado para receber visões e revelações mais profundas de Deus. No capítulo 6 de Hebreus, no versículo 1 e 2, essas doutrinas básicas da fé em Cristo, que todo crente
que nasceu em um berço cristão e que já tem 12 ou 13 anos de idade, e que todo crente que já tem 2 ou 3 anos de exercício na fé cristã deve saber de cor e salteado. Deve ser apto para responder a qualquer um que perguntar de maneira didática, pedagógica e ungida. Deve saber responder a respeito desses temas. Hebreus capítulo 6, versículo 1. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo. O autor está falando, vamos deixar, gente, os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento. Primeiro ensino elementar, ou doutrina elementar a respeito de Cristo, o arrependimento de obras mortas. Segunda doutrina básica, preliminar e fundamental, a fé em Deus. Terceira doutrina básica e fundamental, a doutrina dos batismos. Quarta doutrina fundamental da fé cristã, a doutrina da imposição das mãos. Quinta doutrina fundamental da fé cristã, a doutrina da ressurreição dos mortos. E sexta doutrina fundamental, básica da fé em Cristo, a doutrina do juízo eterno. Repassando, primeira, a doutrina do arrependimento de obras mortas. Segunda, a doutrina da fé em Deus. Terceira, a doutrina dos batismos. Quarta, a doutrina da imposição de mãos. Quinta, a doutrina da ressurreição dos mortos. E sexta, a doutrina do juízo eterno. Se eu tivesse aquela técnica que alguns pregadores têm, eu ia falar, pergunte para a pessoa que está ao seu lado, não precisa perguntar, por favor, se ela conhece bem essas doutrinas, se ela tem condições de pegar a sua Bíblia agora e vir aqui à frente e falar, eu falo sobre a doutrina da fé em Deus. Eu, com os meus 15 anos de idade, porque eu já nasci num lar cristão, eu tenho condições de vir aqui à frente, pegar a minha Bíblia e falar sobre a doutrina da ressurreição dos mortos. Ou será que nós vamos ficar naquele pacote de crentes que não estão em condições de receber visões e revelações de Deus? De crentes que vão passar a vida toda e vão morrer salvos, mas não vão acessar todas aquelas bênçãos com que Deus nos abençoou antes da fundação dos séculos, antes de estabelecer os fundamentos da terra, antes de Gênesis capítulo 1 e versículo 1, Ele nos abençoou. E isso está no nosso patrimônio, está no nosso depósito, está na nossa caixa postal, mas nós precisamos dominar os princípios elementares da fé cristã para poder acessar algo mais profundo que Deus tem preparado para você e para mim. Aleluia. Então, meus amados irmãos, o autor aos Hebreus, ele diz que o conhecimento dessas 6 doutrinas básicas da fé, que são os princípios elementares da vida cristã, da vida espiritual do crente, ele chama esse conhecimento de leite materno. E ele diz que depois de certo tempo na fé, nós precisamos deixar isso.
Nós precisamos mais do que o leite materno para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós precisamos do leite materno para os nossos primeiros dias na fé em Cristo. Mas depois nós temos que deixar o leite materno. Temos que deixar esses princípios elementares da fé cristã. E nós temos que avançar em algo mais profundo no conhecimento de Deus. Nós não estamos desprezando o leite materno, que são as primeiras doutrinas da fé cristã, mas sem que nós tenhamos a necessidade de que sejamos alimentados com este leite materno, nós possamos ingerir alimentos sólidos, ou seja, nós possamos adentrar no conhecimento de visões e de revelações mais profundas, possamos adentrar aos mistérios que Deus tem escondidos, não escondidos de nós, mas escondido para nós, e assim administrar todas as bênçãos espirituais com as quais nós fomos abençoados em Cristo Jesus. Este é o desafio. Deus quer que você se torne alguém que tenha capacidade espiritual para ser um mestre, para ensinar a outros. O próprio ide de Jesus, em Mateus capítulo 28 e versículo 29, quando ele disse: ide, ensinai. É preciso ensinar todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Ó Senhor, de acordo, Senhor, com a tua instrução, nós nos concentramos nesta palavra. Como, Senhor, uma luz que se acende, Senhor, em nosso interior, para dissipar, Senhor, toda vergonha, todo desprezo e toda mentira de Satanás e do mundo a respeito da tua santa e poderosa palavra. A respeito, Senhor, de adentrar a mistérios que estão, Senhor, escondidos, preservados, reservados e destinados para aqueles e aquelas que herdarão a salvação. E a tua palavra, que é luz e que é lâmpada, ela se acende, Senhor, para dissipar todas as trevas. Porque sabemos que o Senhor já nos preparou. Sabemos que o Senhor já nos deu estrutura espiritual e estrutura intelectual para que nós possamos adentrar a temas aprofundados a respeito, Senhor, do passado, do presente e do futuro, que diz respeito, Senhor, à tua obra ao longo dos séculos, desde ou antes da fundação do mundo. Eis-nos aqui, Senhor, abertos para receber a tua palavra, para receber visões e revelações. Eis-nos aqui, Senhor. Cremos verdadeiramente que a tua palavra enriquece-nos de maneira tal que as limitações são removidas e que nós
possamos ser encontrados aptos a receber as visões e as revelações que dizem respeito à profundidade das riquezas, tanto da ciência, como do conhecimento, como da sabedoria, do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ó Senhor, sabemos que há muito, porque as bênçãos reservadas são grandessíssimas. Elas ultrapassam toda a largura, toda a altura, toda a profundidade daquilo que se poderia medir. Ela ultrapassa, Senhor, qualquer parâmetro humano. E nesta noite, Senhor, em que tenho pregado esta palavra, eu quero pedir, Senhor, o cumprimento dela na vida de cada servo, de cada serva aqui presente, das pessoas que estão conosco na internet, de outras pessoas que acessarão esta mensagem, tendo eles, Senhor, qualquer idade, sendo, Senhor, uma criança, ou sendo, Senhor, um ancião ou uma anciã, independentemente, Senhor, do seu estado de saúde, que cada um, Senhor, possa recuperar o tempo perdido e acessar, Senhor, esses tesouros insondáveis, inescrutáveis, na parte, Senhor, que pode ser revelada aos teus servos e às tuas servas. Marca, Senhor, este dia como um ponto em nossas vidas e em nossas existências, para a tua glória e para o teu louvor.